O trecho do livro do Gênesis, no capítulo 17, que nós escutamos na primeira leitura, traz para nós uma fala de Deus para Abraão. E essa fala, ela traz alguns aspectos muito importantes para a nossa reflexão. Primeiro, é a aliança que Deus faz com Abraão. Nós podemos dizer que é a primeira aliança que Deus faz com o gênero humano, através de seu servo, através de seu escolhido, Abraão, o qual nós consideramos patriarca na fé, nosso pai na fé. Primeiro porque quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz que ele tem aproximadamente 75 anos de idade. E promete a Abraão que a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu, que os grãos de areia que existem nas praias. Inclusive, essa fala de Deus que nós escutamos, a gente vê que Deus renova a promessa feita a Abraão, muitos anos depois. Segundo o trecho que escutamos agora, nesse momento, Abraão tem 99 anos de idade. Abraão, assim, é exemplo de fé, é exemplo de vocação, porque com 75 anos, já no final da sua vida praticamente, ele decide deixar a segurança da sua casa, da sua terra, para ouvir a voz daquele Deus que o chama, a ir uma terra aonde ele, o Senhor, lhe mostraria e ver se cumprir as promessas que Deus lhe fez. A promessa da terra, Abraão vê, a promessa da descendência. Não vê o numeroso povo de Deus, mas também essa promessa que o Senhor fez de que de Abraão, da sua descendência, nasceria o seu povo, ela também se cumpre. Abraão não pergunta, não questiona, não negocia, simplesmente ouve a voz de Deus e vai. Ouve a voz de Deus e segue aquilo que o Senhor lhe ordena em todo momento. Para nós, para a nossa fé, para os nossos chamados, ele sempre é inspiração, porque a gente devia também agir da mesma forma, ter fé em Deus, não duvidar das suas promessas, seguir sem medo os chamados que Deus nos faz. No entanto, a gente percebe que a fraqueza humana, ela se revela também de alguma forma na história de Abraão. A promessa era de uma descendência, pois bem, para que a descendência acontecesse, Abraão precisava ter filhos. A mulher de Abraão, Sarai, ou é estéril ou Abraão é estéril, porque eles já estão na idade, na terceira idade, já são idosos e depois de tantos e tantos anos de casamento, não tiveram nenhum filho. E ali, tomada por desespero, por dúvida ou por qualquer outra motivação, Sara tem a ideia de fazer com que Abraão se deite com uma de suas servas. E dessa história nasce um filho de Abraão, Ismael, que a gente ouviu também na leitura. Mas o filho da promessa não é Ismael. O filho da promessa é aquele que vai nascer do ventre de Sara, é Isaac. Isaac significa inclusive isso, filho da promessa. E a gente vê, que existe ali uma tendência no que nós escutamos de tentar negociar com as promessas de Deus, de tentar negociar com os propósitos de Deus. A mãe de Ismael praticamente diz, olha, já que Sara não deu filho para Abraão e eu dei, faz do meu filho um grande povo, faz do meu filho a descendência de Abraão. Só que Deus, ele não pode voltar atrás, ele não volta atrás nas suas promessas. E diz, não, vou fazer de Israel também um grande povo, mas o meu povo nascerá da descendência direta de Abraão, nascerá do filho que ainda está por nascer. Abraão, com 99 anos de idade, continua a crer em Deus, continua a confiar que apesar da idade muito avançada dele e de sua esposa, esse filho vai chegar. E a gente conhece a história, a gente sabe que aquele filho chegou. Não temos certeza se os anos eram contados como nós contamos hoje.
Provavelmente não, o calendário era outro, o calendário era lunar. A gente pode reduzir, dividir por 2 ou 3 essa idade de Abraão. Mas numa época em que a expectativa de vida não era tão longa como hoje, há de se entender a preocupação de Abraão, a preocupação de Sara, a preocupação dos envolvidos com a realização dessa promessa ou não. Mas o que deve nos chamar a atenção e nos levar a refletir não é como deu, não é a demora que foi, não são as circunstâncias, se eram estéreis ou não, se tem Ismael na história, um outro filho de Abraão ou não. O fato é que Deus prometeu, Deus cumpriu a promessa. Então Deus é aquele que sempre cumpre as suas promessas. E quando Isaac nasce também o povo de Deus. Abraão não vai ver os filhos de Isaac, os netos de Isaac, aquela multidão de gente que, por intermédio de José, um dos filhos de Jacó, desce para o Egito. Tudo aquilo é descendência de Abraão, e ali se estabelecem, e ali crescem, se torna um povo forte, um povo numeroso. Mas Deus cumpriu as suas promessas, da disposição de Abraão, da confiança, da fé, do sim de Abraão, nasce o povo que Deus escolheu para si, o povo que Deus chama de seu, o povo escolhido para anunciar ao mundo as maravilhas do Senhor, e assim fazer com que todos os outros povos e nações se rendam ao Deus de Israel como sendo o único Deus criador de todas as coisas. Tudo isso é resultado da aliança que Deus faz com Abraão, da aliança que Deus faz com o seu povo. E nós hoje, que somos o novo povo de Deus, a igreja, nascidos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, somos também desfrutamos em parte dessa herança, porque nosso Senhor formou um novo povo para si, através do sacrifício da cruz, mas sem desprezar a vontade de Deus, as alianças de Deus, os preceitos de Deus a respeito da humanidade. Em Jesus e na igreja, que é o novo povo de Deus, se cumprem de modo definitivo as mesmas promessas feitas tanto tempo atrás a Abraão e a sua descendência. Isso é uma coisa que nos chama a atenção na liturgia hoje. A segunda coisa que nos chama a atenção está no mesmo contexto. É a marca que Deus pede aos membros do seu povo. A gente ouviu aqui, talvez, o primeiro relato da Sagrada Escritura a respeito da circuncisão. Circuncisão, para quem tiver alguma dúvida, é a operação de fimose. Portanto, só os homens poderiam ser circuncidados. Essa prática, ela é muito comum nos povos e nas nações naquela época, por uma questão séptica, por uma questão higiênica. Só que Deus usa de algo que era muito comum no meio dos povos, das outras nações pagãs, para ser aquele diferencial dos que pertencem ao seu povo. Então, todo menino nascido na descendência de Abraão deveria ser circuncidado. Essa é a marca de pertença. E uma vez que os meninos vão constituir família, então isso significa que não só os chefes, mas todas as famílias do povo de Israel são consagradas a Deus, são marcadas, trazem em si a marca de Deus. A circuncisão deixa de ser um fato comum para o povo de Deus e significa, portanto, essa marca de pertença. E o quão importante é a marca de pertença, porque se trazemos em nós uma marca que nos lembra que nós pertencemos a Deus, que nós somos parte do povo de Deus, dificilmente nós vamos nos esquecer disso. A igreja não traz uma marca física, a gente sabe disso. Lá nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos reunidos em concílio, no concílio de Jerusalém,
estão a discernir que direções as comunidades cristãs, a igreja vai tomar, eles chegam à conclusão de que não tem mais sentido exigir práticas judaicas, a circuncisão é uma prática judaica, para os cristãos. E aí entendem, né, que a marca, a partir daquele momento, é o mistério pascal. E como é que nós somos marcados pelo mistério pascal? Através do sacramento do batismo. É o batismo que traz a nós a grande marca de pertença a Cristo e à Igreja. Pelo batismo, nós morremos para a morte, para o pecado, renascemos com Cristo para uma vida nova, a vida dos filhos e filhas de Deus, que já vivemos aqui e que um dia vai ser plena na eternidade. O batismo é essa marca de pertença, que nos lembra que nós somos de Cristo, nós somos do povo de Cristo. O batismo é essa marca que vai nos garantir, obviamente acompanhada de uma vida de oração, de oferta, de renúncia, de compromisso com Deus, a nossa entrada um dia na eternidade. O batismo, essa marca que é real, que está em cada um de nós que recebeu o sacramento, que não é visível, que não pode se tocar, é aquela forma que Deus nos deu para que nós nos sintamos, de fato, membros do seu corpo, para que nós nos sintamos, de fato, propriedades sua. Nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos à Igreja. A essa marca do batismo, acrescentam-se outras marcas durante a nossa vida, enquanto a gente escolhe e decide algumas coisas, como, por exemplo, viver a nossa vocação, viver a nossa condição de testemunhas de Cristo no mundo em que nós vivemos. O sacramento da Crisma, que é a confirmação do nosso batismo, também traz a nós uma marca. Nós somos discípulos, nós somos testemunhas de Cristo. E a gente só recebe esses sacramentos uma vez na vida só, né? Batismo e Crisma. Depois, a grande maioria das pessoas se consagram a Deus pelo sacramento do matrimônio. Podemos dizer que o matrimônio também traz uma marca, né, ao casal que se consagra a Deus e abre-se ao plano de Deus, que é a família, através do seu sim. Não é marca definitiva como é o batismo e a crisma, porque o vínculo do matrimônio se encerra quando um dos dois morre, quando um dos dois falece. Mas enquanto se vive aquela vocação matrimonial, também há ali uma marca presente, que vai lembrar, né, que se constituiu família para colaborar no projeto de Deus, que aquele sim dado um ao outro e ambos a Deus diante do altar, também é para a construção do reino, é para a geração de novos filhos e filhas para a igreja, para Deus, que vão se consagrar também no matrimônio e de outras formas. E nós, sacerdotes, trazemos ainda uma terceira marca que não se tira, que é aquela conferida pelo sacramento da ordem. O padre fica padre e vai ser padre o resto da vida. Mesmo que ele deixe de exercer o ministério, ele não deixará de ser sacerdote, porque é uma marca como a do batismo. Tem como desbatizar? Não. Tem como descrismar? Não. Também não tem como desordenar. A diferença é que, assim como um batizado pode renegar o seu batismo, vai continuar sendo batizado, ou um crismado pode dizer, não confirmei o meu batismo, mas continuará sendo crismado, o padre pode deixar de exercer o seu ministério, pode até abandonar a fé católica, mas ele nunca deixará de ser sacerdote. Veja a importância da marca, seja no batismo, na crisma, na ordem, no matrimônio. É nos lembrar que nós temos propósito, é nos lembrar que nós pertencemos a alguém, esse alguém é o Cristo, é nos lembrar que nós pertencemos também à igreja, é nos lembrar que Deus também, e talvez isso aqui seja o mais importante porque faz ponte com o evangelho que nós ouvimos hoje, não exige de nós mais marcas físicas. Deus não exige mais de nós sacrifícios pesados, que marquem o nosso corpo. Deus é aquele que vê o coração e Ele quer, de fato,
encontrar o nosso coração com essas marcas que Ele, o seu Espírito, sua graça nos dá, mas com a certeza, né, de que nós a Ele pertencemos. Por que faz ponte com o Evangelho do dia? Porque a gente encontra no Evangelho uma cena que não é comum no mundo, na cultura, na religiosidade judaica. Justamente por conta de um monte de leis, um monte de regras que foram feitas ao longo do tempo e que impedem talvez de ter essa experiência íntima e pessoal, né? Impedem a pessoa de ter essa experiência íntima e pessoal com Deus. Um leproso se apresenta a Jesus e a lei de Moisés é bem clara. Os leprosos não podem estar na presença de quem é são, de quem é saudável. Eu já contei várias vezes para vocês quando aparece cenas com leprosos na liturgia, de que eles eram obrigados a usar uma espécie de chocalho, sino, pendurado no pescoço, de modo que se eles precisassem atravessar a cidade, porque o leproso não podia viver na cidade, não podia viver no acampamento, as pessoas ouvissem aquele badalar, né, aquele barulho que fazia esse instrumento, e tivessem tempo de se esconder, porque o simples fato de estar na presença de um leproso tornava alguém impuro. Quanto mais fazer aquilo que Jesus faz. O homem chega para Jesus e pede: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. Jesus responde: eu quero, e toca no homem. Se estar na presença do leproso já era suficiente para alguém ficar assim impuro, imagina tocar num leproso. E para se purificar não era fácil não, tinha uma série de ritos, uma série de coisas que devia se seguir, e o sacerdote no templo tinha que atestar que aquela pessoa estava pura depois de muita penitência, depois de muito sacrifício, depois de muito rito. Jesus toca no homem não só para mostrar que tem o poder de curar, mas Jesus toca no homem para nos lembrar de que o relacionamento que Ele espera que nós tenhamos com Ele, que nós tenhamos com Deus, não é um relacionamento que é marcado pelo sacrifício, não é um relacionamento que é marcado pela lei, que é marcado pela regra, não é um relacionamento que compreende, para que ele seja efetivo, para que ele aconteça, uma série de observações, de ritos, etc, etc. Deus que vê o coração, Deus que toca-nos na nossa humanidade, na nossa enfermidade, espera de nós o retorno, que clame a Ele a intimidade, que clame a Ele a comunhão. É dizer ao Senhor qual é a nossa necessidade e dizer como o homem disse no Evangelho: Senhor, se quiseres, e certamente Deus vai responder: eu quero. Simples assim. Simples, mas ao mesmo tempo complexo, porque para nós experimentarmos a graça de Deus dessa forma em nossa vida, a gente precisa no mínimo se abrir, a gente precisa permitir que o Senhor nos toque, que o Senhor faça valer em nós as marcas espirituais, sacramentais, que Ele mesmo nos deu na nossa experiência de fé, na nossa experiência religiosa. E aí as virtudes do pai Abraão são muito importantes nesse processo: fé, confiança, abandono à vontade de Deus, saber que Deus nunca vai nos levar aonde a gente não quer, saber que Deus nunca vai fazer conosco aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, né? Simplesmente confiar, se abandonar, sermos marcados por Ele, por Seu Espírito, por Sua graça, prezarmos e desejarmos, né, que a intimidade, a comunhão com Deus, o toque de Deus na nossa vida cresçam cada vez mais, para que a gente possa testemunhar, né, a experiência pessoal que fazemos com Ele, para que nós possamos colaborar também com a pregação do Evangelho e a missão da igreja, que são sempre por atração, né, não de forma forçada. E como é que o Evangelho atrai? Quando a gente tem a coragem, né, de compartilhar, de testemunhar
as experiências pessoais que nós temos com o Senhor, uma vez que elas são muito bem confirmadas pela fé, pela doutrina da igreja, por aquilo que a gente crê. A gente deseja, assim, abrir-se, a esse mover do Espírito de Deus. Permitamos fazer com o Senhor uma experiência semelhante à do leproso do Evangelho, uma experiência semelhante ao do pai Abraão, de confiar, ter fé, deixar-nos levar e conduzir por Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a meta para a qual nós estamos caminhando, e com Deus nós não temos a perder, mas temos somente a ganhar. E que Ele mesmo nos ajude com a sua graça nesse sentido, nessa intenção, nesse desejo que certamente cada um de nós traz em seu coração. E se alguém não traz esse desejo muito presente em seu coração, não tenha medo de pedir ao Senhor que lhe dê esse desejo de estar com Ele, de pertencer a Ele, de colaborar com Ele no anúncio do seu amor, da sua palavra, no mundo em que nós vivemos.